Um oferecimento Vilarejo, o menor preço ou a diferença de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa. Olá, amigo da Band. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor Juliano Alves, que é da Universidade Federal Fluminense e cuja especialidade é administração, e dentro de administração ele tem também um conhecimento profundo da área de gestão pública. Professor, nós vivemos hoje um país, um estado onde o questionamento sobre gestão pública é a pauta do dia. Um estado com condições econômicas e financeiras, no seu último estágio, com dificuldades de fazer folha de pagamento, que é o básico, dificuldades na área de saúde profundamente, dificuldades na área de educação. Nós estamos aí com universidades estaduais praticamente falidas, sem condição de funcionar. E a gestão, que é, na realidade, a palavra-chave das grandes empresas, da iniciativa privada, começa a ser observada também pela população. As pessoas começam a perceber que falta administração, falta gestão. Nós temos muita política e pouca gestão. Mas nós gostaríamos de fazer inicialmente uma pergunta exatamente em relação à iniciativa privada, que tem uma possibilidade muito mais rápida, muito mais dinâmica de tocar a economia das cidades. O que o Estado, o que a gestão pública municipal, principalmente, poderia fazer para contribuir com o surgimento e os novos negócios e houvesse aí um crescimento de empreendimentos no Estado? Primeiro eu quero agradecer o convite para participar do programa, agradecer e já direcionar essa palavra a todos os telespectadores da Bandeirantes pelo convite. Em primeiro lugar, realmente há uma carência quando se fala em eficiência na gestão pública quando comparado com a gestão privada. Esse assunto que você levantou, ele é de extrema relevância para todos os cidadãos, empreendedores e também o cidadão comum, para o desenvolvimento local, que eu gosto de chamar de desenvolvimento local. E a iniciativa pública, ela tem características ou ela tem situações que ela pode ajudar e desenvolver cada vez mais essa questão da eficiência. Então, é responsabilidade também do poder público prover esse desenvolvimento local, seja do município, seja de uma região ou seja do estado. Quando a gente pensa em ciência, como professor, a gente sempre pensa em ciência, que é vencer um pouquinho do senso comum. Nós temos que olhar para o que o mundo fez e deu certo. Nós não podemos negar a história do mundo. Tudo aquilo que acontece hoje tem como resultado algo que foi feito no passado. Então, ao longo do tempo, a gente tem que observar as situações que aconteceram e que foram exitosas, que obtiveram êxito. Vamos pegar dois exemplos. O caso da Coreia do Norte e o caso do Vale do Silício. A Coreia do Norte, ela se desenvolveu muito rápido por um programa estratégico que teve participação governamental. É um local que se desenvolveu, que reduziu impostos em setores específicos da economia, que fortaleceu a sua base de desenvolvimento, seus arranjos produtivos voltados para o desenvolvimento de produtos tecnológicos e também de veículos e automóveis, e baixou impostos voltados estrategicamente para esses dois setores e, conciliado a isso, montou uma grande política pública de desenvolvimento educacional e juntou essas duas coisas, o desenvolvimento da educação do seu povo, somado a um setor específico, estratégico, de desenvolvimento, e conseguiu atingir elevados padrões de desenvolvimento num curto período de tempo. Historicamente, 15 anos é considerado um curto período de tempo para um local, um país como a Coreia do Sul. Então, houve um planejamento estratégico do ponto de vista das organizações de Estado e da administração pública. Outro exemplo que eu gosto de citar muito é a questão do Vale do Silício. O Vale do Silício ele foi iniciado como uma iniciativa para vender produtos para organizações militares do Estado. Então, se criou um arranjo local onde as empresas teriam a contribuição para
para desenvolver produtos para organizações militares, e ao desenvolver produtos e tecnologias, em especial para organizações militares, se criou ali um ambiente de inovação e de empreendimento. Então é importante a gente compreender que o poder público, um município, uma cidade, ele pode criar ou ele pode ajudar a desenvolver arranjos produtivos, né, voltados ao desenvolvimento local do seu município, do seu local. Então nós temos algumas iniciativas aqui no estado do Rio de Janeiro, a própria cidade de Niterói com a cidade da inovação, o caso de Petrópolis também, um arranjo tecnológico, um arranjo voltado também para o desenvolvimento de tecnologias. Que eles chamam lá de Petrópolis, Tecnópolis, né? Isso, exatamente. Então você tem alguns movimentos que se iniciaram já há algum tempo, já não é nenhuma política nova, mas que também carecem de evolução, desenvolvimento e principalmente continuidade. Como você disse na sua fala inicial, nós temos pouco gestor público pensando na eficiência e muitos pensando na política. Então tem que ter continuidade esses projetos. Quando se troca de governo, quando se troca de um prefeito para o outro, ou de um grupo político que de repente domina um determinado local, tem que se pensar no bem-estar da população, né? Para isso que existem as organizações de Estado. Então, o ideal é que se pense nessas pessoas, nessas instituições, para a continuidade, para o longo prazo, para o futuro, e não em projetos de governo, mas sim projetos que tenham duração, né? Que sejam duráveis ao longo do tempo e que mantenham aquele desenvolvimento para aquela região. Nesse caso, a gente faz uma observação. Não seria o caso da formação do servidor público, né, como um todo, tanto o estadual quanto o servidor municipal, uma capacitação bem direta, um treinamento contínuo, né, e uma oportunidade de se conhecer essas novas tecnologias de gestão? Isso não seria uma certa barreira para que os gestores públicos tivessem aí uma ação, muitas das vezes até destruidora em máquinas administrativas que às vezes vem caminhando numa direção e de repente o servidor público está muito fragilizado hoje no Estado, né? Em várias cidades, sem receber, desestimulado, quer dizer, se não recebe, como é que faz treinamento, como é que faz formação em administração, em gestão? Como é que o senhor vê essa carência aí desse setor que é tão importante, que na realidade é quem move a máquina pública, são os servidores? Sim, existem vários motivos que contribuem para essa dificuldade de desenvolver eficiência dentro do setor público, né? Não se pode estabelecer como motivo um fator ou outro, é um conjunto, é bem mais complexo, que seria um momento para uma entrevista maior, mas este fator de capacitação, desenvolvimento do servidor, ele sem dúvida é de fundamental importância, né? Não que ele seja primordial, nós temos municípios que em determinados momentos chegou-se a, comparativamente com outras cidades, com outros locais, chegou-se a ter uma quantidade razoavelmente boa de investimentos em pessoal, em plano de carreira, e que mesmo esses investimentos sendo feitos, não conseguiram atingir os seus objetivos, ou seja, não teve eficácia no seu objetivo. Em algum momento se recebeu uma parcela de dinheiro boa, né? E ainda assim não conseguiram atingir esses objetivos de melhorar a produtividade e a eficiência dentro do setor público. Então, primeiro é preciso pautar que há uma complexidade grande nesse assunto e não há um consenso, né? Na academia não há um consenso. Mas, sem dúvida, esse é um fator de grande relevância. Explicando para o nosso telespectador que, de fato, melhor, é ideal que se tenha um melhor trabalho, o Estado, hoje do Estado do Rio de Janeiro, falando assim de um tema bem atual, tem dificuldades, não só o Estado, mas algumas prefeituras que a gente vê aqui, né, próximo da cidade, em Cabo Frio, né, em algumas cidades aqui da região, nós observamos que tem essa dificuldade de pagamento e às vezes dificuldade em setores estratégicos, dificuldade de pagamento de professor. Imagina uma escola e o professor sem estudar. Então, assim, dessa maneira é realmente difícil falar em eficiência, falar em precisamos melhorar a produtividade. Resultado, né? Em resultado sem ter o apoio primeiro, que é o salário e a dignidade. O insumo básico, né? Que é o principal.
Bem, nós estamos conversando com um professor especialista em gestão pública, um assunto extraordinário, um assunto que mereceria normalmente um horário muito maior, mas ficou aqui o alerta, ficou aqui a posição do professor da Universidade Federal Fluminense em relação à importância realmente de se ter políticas públicas de gestão dentro dos quadros tecnológicos de informação e de conhecimento que se dispõe hoje, né? Não é possível, por exemplo, você ter um custeio que muitas das vezes você não conhece com profundidade e isso é necessário. Bem, telespectador, voltamos semana que vem, se Deus quiser, aqui na Band TV. Até lá! Um oferecimento Vilarejo, o menor preço ou a diferença de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa.